Se você sente que ganha dinheiro, o dinheiro entra, mas ele nunca fica, isso não é um problema financeiro. Isso é um padrão emocional. E enquanto você não entender isso, você vai continuar trabalhando, fazendo turno extra, fazendo bicos e não vai sair do lugar. Você vai continuar patinando no mesmo lugar. Você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de um segundo trabalho, talvez você nem precise de um aumento de salário. O que você precisa é domínio próprio. Porque o problema não é o quanto você ganha, de verdade. O problema real é o que você faz quando você sente a emoção aqui dentro. O comportamento financeiro, ele segue um ciclo invisível que pouquíssimas pessoas conseguem entender e discernir. E esse ciclo, ele é a seguinte forma: tensão, consumo, alívio, culpa, repetição. Segue simplesmente esse padrão. Como assim? Sabe aquele dia estressante, aquele dia que foi assim puxado, você esteve cansado, você teve que tomar muitas decisões, lidar com muitos problemas durante aquele dia, e aí chega no final do dia, você sente que precisa de compensação por causa daquela tensão, por causa daquele estresse, e aí você pede aquele iFood, você pede aquela comida, faz aquela compra na Shopee, assina aquele streaming que você não precisava, e aí você tem um alívio daquela tensão, daquele estresse, e depois você se sente culpado porque você fez tudo isso. O ciclo começa tudo de novo. Você já fez isso? Comprou sem precisar? Você já assinou um streaming quando você nem tinha necessidade de verdade? Fez aquela compra no impulso e depois parou para pensar e falou: poxa, eu nem estou usando aquilo. A verdadeira razão é, você não comprou porque você precisava, mas você comprou porque você queria sentir algo ou deixar de sentir algo. E isso não é falta de dinheiro, isso é falta de domínio. Comenta aqui embaixo se você já percebeu esse padrão na sua vida. Existe um texto antigo que diz: Ezehu Gibor, Hakoveshet Yetziro. Quem é forte? Aquele que domina o seu impulso. Força não é ganhar dinheiro, força não é você fazer milhões e trilhões de reais. Força é você dominar o seu impulso, dominar o que você sente. O Talmud diz: o homem é conduzido pelo caminho que escolhe. Isso não acontece só com dinheiro. Isso acontece com o consumo de conteúdo adulto, com a procrastinação, com as redes sociais, com o emocional, várias outras áreas. Por quê? Porque a verdadeira razão é o mesmo padrão que está sendo repetido em várias áreas da sua vida. Qual área você mais sente isso? Dinheiro, tempo ou hábitos? Comenta aqui, eu quero ouvir você. A sabedoria judaica tem um conceito que se chama tzedakah. Geralmente traduzem por esmola ou caridade, mas na verdade é muito mais profundo, é justiça. Por meio desse conceito, nós entendemos que dar não é perder, dar é alinhar, dar é corrigir o valor, a ideia, o pensamento, o princípio aqui dentro. Pequenas decisões financeiras definem o seu destino. Isso é verdade. Você precisa olhar com atenção aos pequenos detalhes. O problema não é o dinheiro que sai, porque o dinheiro que ele entra vai sair. O problema é com qual propósito esse dinheiro sai. Ele sai com destino, ele sai para servir algo, ele sai para cumprir um objetivo, ou ele está saindo para você sentir algo. Ou, mais profundo ainda, camuflar uma emoção, um sentimento, uma ideia, uma crença. Enquanto você usar o dinheiro para camuflar suas emoções, você nunca vai prosperar. Se isso aqui que eu estou falando está fazendo sentido para você, eu quero que você comenta aqui para mim. Está fazendo sentido. Ou eu preciso prosperar. Então a questão é, como que a gente quebra esse ciclo? Porque esse ciclo, ele precisa e ele pode ser quebrado. Mas como?
qual é a forma que eu vou quebrar esse ciclo? Eu vou te dizer algumas das formas que você pode quebrar esse ciclo. A primeira é consciência. Você precisa ter consciência do assunto, do problema, do ciclo, e então você vai para o próximo passo: disciplina. A verdade é, se você não tem disciplina na sua vida, você não vai ter disciplina com o dinheiro. O que a maioria dos cursos fazem? Eles ensinam você a ter disciplina financeira, que você precisa guardar dinheiro, que você precisa estabelecer isso, mas ninguém te ensina a ter disciplina na vida. E enquanto você não tiver disciplina na vida, com o seu horário, com a sua alimentação, com a sua rotina, com a sua oração, a leitura das escrituras, você não vai desenvolver disciplina. E isso vai continuar refletindo na sua finança, no seu dinheiro. Se você deseja aprofundar um pouco mais sobre disciplina na vida, convido você a participar da minha turma, na comunidade Hotmart. Lá a gente fala sobre construir uma vida na rocha, disciplinada, onde essa disciplina vai transbordar em todas as áreas da nossa vida. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link lá para ser um assinante e adquirir todos os cursos que já foram lançados e aulas, e todos que ainda estão por vir. Tudo por um único preço mensal. Outra coisa que você precisa também é estrutura. Você precisa de ter estrutura para que haja fluxo. Se não houver uma estrutura saudável, tanto física, emocional, psicológica, você não vai conseguir sustentar um salário maior. Você não vai conseguir sustentar a crença de lidar com 10 mil, com 15 mil, com 20 mil. Porque o problema está na consciência, está na psicologia, está na emoção, está na estrutura que você ainda não tem. E outra coisa é domínio próprio. Porque a disciplina está ligada com o domínio próprio. Você precisa se dominar para conseguir avançar, acordar no horário, dormir no horário, comer no horário, fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade, tá bom? Você não precisa ganhar mais dinheiro. Essa é a verdade. Você acha que você precisa de um trabalho novo, ou de ganhar, ou de ser promovido, ou de ter 3 mil reais. E Yeshua diz algo muito profundo: você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aquele que tem fidelidade, que tem disciplina num número pequeno, ele também tem disciplina e fidelidade num número maior, porque não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a estrutura interna. Aquele que é fiel no pouco, com certeza será fiel no muito. Aquele que não é fiel no pouco não vai ser fiel quando tiver muito. Questão de padrão emocional, questão de estrutura interna. É muito simples e é muito prático. Você precisa se governar primeiro. Se você quiser se aproximar, se aprofundar desse conteúdo, desse tipo de ideia e conceitos, eu vou abrir uma aula sobre finanças, à luz das escrituras, também a cultura judaica, e eu vou abrir aqui uma lista de espera agora. É só você clicar lá embaixo no link que está, lista de espera, você vai cair lá no meu WhatsApp, você vai dar para mim seu nome e a gente vai guardar a sua vaga para essa aula sobre finanças, onde a gente vai falar muito profundo sobre padrões, sobre emoções, sobre ciclos repetitivos, para que você possa ser transformado, quebrar esse ciclo e que 2026 seja um ano assim poderoso de muito crescimento para você. Porque a prosperidade, ela não começa no bolso. Ela começa na disciplina, começa no domínio. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, que ele falou com você, sentiu que foi para você, primeiro, você vai curtir esse vídeo aqui. Depois você vai mandar para alguém, para algum familiar, para um grupo que você pertence, manda lá, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, como você teve. E seja meu inscrito aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito, guardo você lá na nossa aula incrível sobre finanças. Chama lá, guarda sua vaga. Shalom, shalom.